meu futuro não será roubado. Meu futuro não será o quê? Antes de ler Jeremias 29:11 com você, põe para mim João 10:10 na Almeida Revista e Corrigida. Eu quero alertar você e depois nós vamos mergulhar nisso. Ó, o ladrão não vem senão ao quê? Roubar, matar e a destruir. Aí Jesus se posiciona dizendo, eu vim. Ele não disse eu ainda virei um dia. Não, ele já fez o quê? Já veio. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga, ninguém vai roubar meu futuro, se eu permitir Jesus construí-lo e estar presente nele. Meu futuro não será roubado se Jesus estiver presente. Se Jesus estiver presente, me assustou, porque eu ouvi um monte de amém antes, e quando eu falei se Jesus estiver presente, sumiram os améns. Meu futuro não será roubado se Jesus estiver presente. Agora, por que ele não estaria? Nós vamos ouvir pela palavra hoje. Jesus disse que o ladrão, e esse ladrão, se você ler o contexto todo, não fala apenas do diabo, fala de falsos profetas, fala de falsos pastores, fala de falsos líderes, fala de falsos crentes, fala de gente que está dentro da igreja, mas está roubando o futuro do outro, sabotando, sujando, contaminando o coração dos outros, semeando facções, divisões e contendas, e roubando o futuro da igreja, quando a igreja deveria abraçar. Ela está fragmentando. Jesus, onde Jesus veio, tem vida e abundância. Abundância é cada vez ou menos. Então, é agregar, não dividir. Onde Jesus está, nós agregamos. Onde o diabo está, se fecha uma panelinha. Onde Jesus está, se escancara uma porta. Por isso, a Bíblia diz que as comportas do céu seriam abertas aos fiéis, e bênçãos sem medida seriam derramadas. Para quem anda em aliança com Deus, tem comportas do céu abertas. Para quem dá as costas, tem panelinhas fechadas. Mas vai faltar alimento, como faltou na casa da viúva, e como faltar em tantas casas. Não deixa faltar na tua vida. Esteja aberto ao mover de Deus. Meu futuro não será roubado, mas eu preciso crer. Eu preciso procurar conhecer, não apenas o meu futuro, mas eu preciso conhecer quem tem promessas, quem tem visão, quem tem palavra para o meu futuro, quem já enxergou o futuro que eu ainda não enxerguei. E aí eu recorro sempre para tudo em minha vida, a Bíblia Sagrada. E em Jeremias 29, verso 11, a Bíblia é clara em dizer sobre a visão, os pensamentos, os projetos de Deus para o nosso futuro. Quando diz assim, ó, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Diga, Deus tem um bom futuro, planos de bem e não de mal, planos de paz, prosperidade e esperança. Essa é a visão de Deus para o nosso futuro. Na NVI, ele vai dizer que ele também tem planos bons e fala de futuro e esperança na NVI, ó. Planos de dar a vocês esperança e um o quê? Futuro. De novo, fala comigo, paz, bem, prosperidade, bom futuro e esperança. Tudo isso está escrito na agenda de Deus para a vida do Rogério e... Então para de pensar no seu futuro a partir da visão de gente que não conhece o teu futuro. Isso é forte. E você deveria anotar, para não mais esquecer. Pare de tentar construir, visualizar o seu futuro a partir de pessoas que não enxergaram o seu futuro. Quem enxergou meu futuro? Deus acima de tudo, obviamente. Mas nós lemos aqui em Amós, Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos profetas. E pelo amor de Deus, ninguém está falando para você ter alguém, eu preciso consultar para respirar, não tem nada a ver com isso. Mas eu preciso dar crédito à palavra que Deus tem enviado. Volto a recorrer à mensagem pregada pelo Zé Paulo no domingo passado, quando ele
fala sobre a salvação e sobre dar crédito à palavra que é pregada, a mensagem ministrada. Uma das maiores guerras que eu vejo hoje, dentro de igrejas, não é do lado de fora, dentro da igreja, são corações puros para receber o que é ministrado. Não estou falando para aceitar qualquer coisa, pelo amor de Deus. Isso tem uma coisa que a gente encoraja, a leitura da Bíblia. Inclusive amanhã já estará o link no Instagram da igreja, e aí a gente manda também no grupo do WhatsApp, o link disponível com o plano de leitura da Bíblia que começa em 1º de fevereiro, na próxima semana. Por que não disponibilizamos em janeiro? Porque em janeiro a gente faz a caminhada todo dia a gente lê um capítulo de Provérbios, mergulha, medita ali. E faz as lives, inclusive. Mas a partir de fevereiro, a gente faz a leitura da Bíblia toda. E se você nunca leu a Bíblia inteira, eu te convido, eu te convoco, eu te encorajo a fazer isso esse ano. Você precisa disso, teu futuro depende disso. Como é que eu vou acessar um benefício que eu não conheço? Ou como é que eu vou me proteger de uma ameaça que eu nem sei que existe? Quem tem a Bíblia e não lê, está brincando de roleta russa com o seu futuro espiritual. Roleta russa. Por que roleta russa? Quem sabe o que é roleta russa? Tem uma geração que nem sabe. É os doidos que punham uma bala no tambor do revólver, girava e cada um vai lá. Não, vamos ver, o pastor vai pregar uma mensagem boa para mim. E se o seu pastor, ou o pastor que vier pregar for um herege, pregar uma heresia? Eu não encorajo ninguém a sair seguindo alienadamente. Examine na Escritura. E se você encontrar uma heresia na nossa ministração, seja bíblico. Não saia fuxicando. Vem falar com a gente. Pastor, isso aqui, ser bíblico é isso. Vai lá e conversa. Pastor, isso aqui está fora do contexto. Ou isso aqui e tal. E talvez você não tenha compreendido. Ou talvez você nos ajude a corrigir uma visão. Mas seja bíblico. Seja bíblico. Vamos viver um futuro bíblico. Quem quer um futuro bíblico? Quem já leu a Bíblia inteira sabe que no final vai dar tudo certo. Mas só vai dar tudo certo para quem permanecer com Jesus. Não é para quem só ouviu falar e viveu oba-oba aqui na terra. Um bom futuro é para quem permanece. É como numa corrida, numa maratona. Não adianta. Numa maratona não são os 100 primeiros metros que fazem a diferença, são os últimos 100 metros. Não é como você começa, é como você termina. Por isso a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Terminar bem é fundamental. Você pode ter chegado hoje aqui destruído, arrebentado. Você pode ter chegado aqui hoje depois de uma noitada totalmente pervertida no pecado. Se você hoje decidir por Jesus e permanecer com Ele até o fim, a salvação chegou à tua casa. Agora, se continuar brincando, eu recebi mensagem do irmão falando: pastor, que mensagem. Ministrei lá em Manaus também na madrugada, no culto da madrugada, nessa conferência de 40 dias. E eu ministrei uma mensagem que eu ministrei aqui na virada de intimidade. Jesus não é um pisca-pisca. O que eu ouvi de testemunho, de gente falando: eu quero uma vida séria com Deus, não é brincadeira. Eu não quero uma vida de altos e baixos. Eu não quero mais inconstância. Eu quero uma vida séria com Deus. Isso é extraordinário. Gente com fome e sede, enxergando que há um futuro em Deus, disponível para quem permanece com Ele e dá crédito à palavra. Então cuidado, para não basear o teu futuro em quem não conhece seu futuro, em quem não tem palavra de Deus sobre o seu futuro, quem não tem visão de Deus sobre o seu futuro. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui, olha. Quer saber sobre o seu futuro? Alguém quer saber? Pare de ouvir quem? Especuladores, sabe? Não, que eu acho que você deveria. Que eu acho que você deveria. Eu acho que deveria cuidar da tua vida. Porque se você quiser achar alguma coisa, não. Está escrito. Está escrito. Está escrito. A Bíblia diz. Gente, tem muita gente vivendo o achômetro dos outros. E nem todo achômetro é ruim. É a história do bem intencionado, mal estruturado, que a Lindinha sempre cobra de eu pregar, que não tem essa mensagem gravada, e que eu descobri que foi a mensagem que firmou algumas pessoas com a gente. A Priscila e o Beto são um desses, e outras pessoas me procuraram: pastor, aquela mensagem me marcou, e eu falei: aqui é a minha casa. Tem gente que é bem intencionada, mas é mal estruturada. Tem gente, irmãos, que não está dando conta nem de si, aí o outro encosta para seguir os passos de alguém, que se perguntar para mim, fala: mas essa pessoa não está dando conta nem dela.
ela não é verdadeira, ela não é constante, ela não é... É um cego guiando outro cego, e vão os dois para o abismo. De novo eu estou citando a Bíblia, tá? Não é uma frase de efeito. Então, pare de ouvir especuladores e ouça quem sabe. Eu falei aqui pastor? Eu falei aqui profeta? Ainda que esses possam estar ouvindo Deus e falando de Deus, ok. Mas eu falei para você ouvir quem? Pare de ouvir especuladores. Especuladores às vezes acertam. Joia. Gente, final do ano é uma festa, né? Fulano de tal, previsões para o próximo ano. Fulano fez uma previsão. Só que agora no Google, eu tenho que me controlar. Porque os crentes ficam procurando lá, Google, profecias para 2025. Deixa eu achar o profeta que mais acertou em 2024. Ah, desculpa, mas virou... De novo eu tenho que controlar por causa da... Ai, ai. Estão misturando uma igreja espírita profética. Mas pastor, Deus não revela, os profetas revelam. E se a revelação for para mim, ela vai chegar até mim. Quem é que já enviou encomenda para alguém? Quem é que já enviou? Vocês não mandam nada para ninguém, né? Ô povo, sangue de Jesus. Quem já enviou encomenda para alguém? Você pagou para ser entregue para a pessoa. É ou não é assim, gente? E foi até o destinatário. Se o serviço do correio, que é falho, conseguiu fazer entrega. Se o serviço do iFood, do não sei o que, fez a entrega, Deus não vai fazer entrega? Você está dizendo que Deus é inferior ao iFood? Quem é que já pediu comida no iFood? Chegou na sua casa? E a profecia de Deus que é para a tua vida não vai chegar até você. Ai, vamos na igreja tal que está vindo não sei quem. É. Porque o coração ficou duro para as palavras que Deus tem enviado. E precisa de evento, entusiasmo, empolgação, empolgação, empolgação. Deus não nos chamou para ser uma igreja empolgada, chamou para ser uma igreja avivada. E uma igreja avivada não é apenas uma igreja que pula e grita, é uma igreja que chora pelos perdidos e abraça os perdidos toda vez que vê oportunidade. Ontem à tarde nós tivemos uma tarde maravilhosa aqui no Parque Chácara Silvestre. E eu vi gente se importando em ir aos perdidos e não ficar só no seu quadrado. Isso é avivamento. Avivamento é isso. Eu saio do meu quadrado para ir aos perdidos. Ali um jovem aceitou Jesus. Ali uma jovem chorou, quer voltar para Jesus. Ali uma outra mulher pediu oração para gerar filhos. Ali até um rapaz que falou: eu não quero, eu não aceito oração porque eu sou de outra religião, isso, aquilo, aquilo outro. Escreveu uma carta no panfleto de evangelismo e no final falou: vou estar orando por você como eu sei que você vai estar orando por mim. No final quem falou que não ia aceitar já está aceitando. Isso para mim é ser igreja avivada. Isso é ser igreja avivada. Não é levar título, fazer nome, fazer aquelas coisas de... Não, gente, tem um monte de gente que gosta do, sabe, dos rótulos, não sei o quê. Nós precisamos ser de verdade. Esse é o tempo de quem é de verdade manifestar a glória que Deus colocou na sua vida. Meu futuro não será roubado, porque eu não vou ficar ouvindo ou medindo minha vida por especuladores, nem por empolgação, entusiasmo, oba-oba, e nem por um recado que não é para mim. Pare de correr atrás de uma encomenda que não tem o teu endereço. Isso é a mesma coisa que quem mora no prédio ficar na portaria esperando. Ah, essa encomenda é minha. Fala, não, é para o apartamento tal. Não, então essa encomenda é minha. Não, é para o outro. Não, é para o outro. Tem gente que fica correndo, pipocando para lá e para cá, toda hora ouvindo. Mas é uma mistura a cabeça da pessoa, procurando um monte de encomenda que não é para ela, mas a que Deus envia para ela, ela despreza todo dia. O pão nosso de cada dia, ela despreza. Mas quer pegar o alimento da mesa do outro. E isso é perigoso. Então, meu futuro não será roubado desde que eu procure ouvir quem sabe sobre o meu futuro. Deus. Romanos 6, 23. Está escrito assim, Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva ou dom gratuito de Deus é a vida eterna em ou por. Eu até prefiro o em do que o por, porque tem gente que pensa através de Jesus, mas não precisa estar nele. Mas a Bíblia está dizendo que é nele, é quem permanece nele, é quem fica com ele.
O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso. Quer vida, quer o presente de Deus para a tua vida? Deus tem presentes para nós, quem quer? A dádiva de Deus é a vida eterna, mas essa vida eterna só é encontrada em Jesus. Essa vida eterna não é entregue pela igreja. A igreja não produz por si, ela é entregue pela igreja em Jesus. Fora de Jesus ninguém entrega a vida eterna, ninguém acessa a vida eterna. A vida eterna só é acessada em Jesus, na pessoa de Jesus, na palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então quando eu permaneço em Jesus, a vida eterna é ativada em mim e permanece em mim. Jesus disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e será feito. João escreveu isso no capítulo 15, e João não estava sendo irresponsável, dando uma carta branca para eu sair pedindo bobeira para Deus. O que João estava dizendo, inspirado por Jesus, porque Jesus falou e ele anotou, foi: se eu permanecer em Jesus e a palavra de Jesus permanecer em mim, eu vou pedir certo, e pedindo certo, o céu vai dizer amém. Ele já entendeu qual que é o futuro que eu tenho para ele. Meu futuro não será roubado, porque a palavra de Jesus vai permanecer em mim e eu vou permanecer nele. Mas o salário do pecado é o quê? Mentir é pecado, enganar é pecado, roubar é pecado, trair é pecado, desonrar é pecado, rebelião é pecado, e poderia falar um monte de coisa. Qual é a consequência? Qual é o salário disso? Mas a pessoa está viva, mas perdeu um monte de coisa. Tem gente que está só perdendo e não acorda. O pior é gente arrogante que não reconhece o porquê está perdendo. Está perdendo por quê? Porque não está escolhendo a vida eterna em Jesus, está escolhendo o pecado, o engano, o ódio, a mágoa, o rancor, a divisão, o egoísmo, a rebelião, sei lá o que, falsidade. Mas quem contou? Posso pedir para você ministrar na vida de alguém? Falei isso nenhuma vez e eu não faço isso muitas vezes não. De vez em quando eu faço. Olha para quem está do teu lado e diga: não precisa ninguém contar. Se você está preocupado em quem contou, sua situação está pior ainda. Porque Jesus está vendo tudo. E se ele denunciou, ainda dá para se consertar. Agora, quem está preocupado em quem contou, mostra que só quer viver de pecado em pecado, escondendo. Quem foi que vazou a nossa conversa? Peraí, que conversa? Que estamos felizes que a Marileia está de volta, que ela teve um tempo de descanso, passeou. Não tem problema que vazem essa conversa. Mas se a gente sentar na mesa para falar mal da Marileia, a gente tem problema que vaze essa conversa. Só que essa conversa não precisa ser vazada na terra. Ela já foi vazada no céu e no inferno. E cada um já está recebendo o salário da conversa. A gente precisa voltar para a Bíblia e ser mais espiritual do que natural. O natural faz a gente se preocupar com quem falou. O espiritual faz a gente se preocupar: por que eu estava ali, ouvindo ou falando? Eu não deveria. O espiritual vai examinar a si mesmo, como Paulo disse. O carnal vai ficar procurando culpados e desculpas e justificativas. Quem está entendendo? Para onde está indo o seu futuro? Para onde está indo o meu futuro? Especuladores? Pecado? Malícia, engano, mentira? Inveja, falsidade? Contenda, divisão. Eu sou dessa turma, não me misturo com aquela. Eu não gosto. Quem vai? Fulano, então não vou. Pastor, quer dizer que eu tenho que andar com todo mundo? Não, gente, não é disso que eu estou falando. Mas tem gente que finge não ter rancor, mas tem. Finge não sentir mágoa, mas sente. Eu preciso ser sincero comigo mesmo. Eu disse sobre você agora? Eu disse que eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Mas alguém aí precisa? Agora foi você que disse. Pecado rouba o futuro. Põe o tópico, por favor. Por quê? Porque ele traz morte. O salário do pecado é a morte. Não troque seu futuro pelo... Porque é uma troca. Ninguém vai saber. Não. Mas o salário vai chegar. O futuro. Por favor, anota essa aqui. Meu Deus. A Jenny foi até pegar o celular nessa hora. Mas não foi porque ela está à toa não. Porque ela grava as coisas aqui.
Presta atenção nisso. O futuro de cada um de nós será denunciado pelos frutos. O futuro de cada um de nós será denunciado pelos frutos gerados, que são resultado das escolhas que fizemos, e a grande maioria delas, em particular, em oculto, ou longe da visão, da vista da maioria das pessoas. A gente pode esconder um assalto à geladeira de madrugada, mas não pode esconder no exame de sangue, não pode esconder na balança, não pode esconder na saúde. A gente pode tentar esconder o que quiser de todo mundo, mas o futuro vai denunciar se escolhemos vida ou se escolhemos morte, se escolhemos pela palavra ou se escolhemos pela carne, se escolhemos por conveniência, o que é mais agradável para o meu ego, ou se escolhemos pela fé. Que o nosso futuro revele uma escolha de fé, de santidade e de presença de Deus. Nosso futuro vai revelar, vai revelar. A gente pode tentar fingir para todo mundo. Nosso futuro vai revelar. Não é sobre falta de desafios, falta de luta, falta de dores no meio do caminho. É sobre como será a nossa linha de chegada. Lembra que é o fim? Deus está de olho no fim. O fim das coisas é melhor que o... Não é como eu comecei, é como eu terminei. É o que eu preferi guardar. Gente, dia 20 de maio de 2006 foi maravilhoso. Maravilhoso, mas 26 de janeiro de 2025 é melhor. O que é isso? Quase 19 anos depois, eu continuo amando a mesma mulher que eu disse no dia 20 de maio de 2006. E só tive essa mulher desde 20 de maio de 2006. Qual dia que você acha que é mais importante para o meu casamento? 20 de maio de 2006 ou hoje? Como é que vai terminar a sua caminhada? A festa de casamento pode ter sido linda, mas a escolha do dia a dia é que vai fazer a diferença. Depois da festa todo mundo vai embora. Gente que fez um monte de como é que chama? Que desejou um monte de coisa, votos de isso, votos daquilo, que você seja feliz, que você seja nesse ano um pouquinho menos mandado, menos trabalho um pouquinho, estou tentando profetizar na vida dos irmãos, estão com fardo meio e tal. Essas pessoas vão embora depois. O que fica? É a nossa realidade. Qual a realidade que a gente quer encarar no nosso futuro? É a nossa escolha de hoje, que está construindo essa realidade. E ela vai ser construída na presença de Deus ou fora. É a gente que escolhe. Não se engane. Gálatas 6. De Deus ninguém. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. E não está falando de dinheiro, está falando de tudo. Escolhas, palavras, ações, omissões. Porque o pecado da omissão é um dos mais graves. Quem já fez homem ao máximo aqui comigo sabe. O pecado da omissão é um dos piores que existe. Omissão é terrível. Então, não troque, isso aqui é uma troca. A pessoa, por uma noite de prazer, perde o casamento. Gente, sabe uma coisa gostosa? Vem aqui, Rogerinho, vem aqui rapidinho. É o pregador aí dos congressos de jovens lá de Manaus, senta aqui. Imagina. Vem... Eu tenho que até tomar cuidado agora aqui, porque por mais que seja ilustração, qualquer palavra mal colocada pode custar caro no resto do dia, semana, mês ou boa parte do ano. Uma mulher perturbada, não posso falar mulherão, né? Que se eu falar mulherão, minha mulher fala, quem que é mulherão? E fica, e dá em cima, e seduz, e não sei o quê. E eu olho e falo, ai meu Deus, é só um pouquinho. Escolha o pecado. Uma noite de prazer, um dia de prazer, um momento de prazer, vai roubar de mim. E aí, filhão, está apresentando seu filho aqui. Olha aqui meu neto, filho do Rogerinho. Olha minha neta. Ô filho, que seu casamento seja abençoado como foi o meu. Quem está entendendo? É uma troca. Eu poder sentar, olhar nos olhos do meu filho e dizer, filho, hoje é o dia do seu casamento. E eu espero que você seja mais feliz que eu fui com a sua mãe.
Eu não posso trocar o futuro de olhar nos olhos do meu filho e dizer: filho, que você seja fiel à sua esposa, como eu e sua mãe fomos fiéis um ao outro. Que a sua esposa seja fiel, que vocês construam um casamento sobre as mesmas bases e princípios que a gente construiu o nosso. E que os nossos netos olhem para vocês, olhem para nós e vejam Cristo. O pecado é uma troca. É uma troca. Pastor, mas e eu que já pequei? O sangue de Jesus te perdoa. Você não pode mudar 2024, nem 23, 22, 21, nem até 25 de janeiro de 2025. Mas daqui para frente você pode fazer tudo diferente. Não troque seu futuro por um momento de pecado. Amém? Teu futuro é abençoado, filho, em nome de Jesus. Poder sentar com seus filhos, seus netos e profetizar. Poder inspirar. Futuro abençoado. Que mais, pastor? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Verso 7. Está escrito assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz o quê? Temor. E o que mais? Covardia. Mas sim que nos dá o quê? Poder. Que mais? Amor e o que? Autocontrole. Autocontrole, amor, poder. Não temor, não covardia. Que espírito nós recebemos de Deus? Não, é que eu sou assim, eu sou explosivo. Quando eu vi eu já explodi, não foi Deus que deu esse espírito. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Não, pastor, o senhor tem que entender. Não, eu não... Deixa eu te falar uma coisa. Você não faz ideia da crise que eu entendeu mesmo. Você acha que eu vou conseguir te entender? Conversa com a Jennifer, com a Adriana e com a Amanda, que são psicólogas formadas ou em formação, e elas se virem com você. Eu sou pastor. Eu vou soltar a Bíblia na tua cabeça. Graças a Deus o meu ministério não é entender ninguém. E deu uns para pastores que entenderão o rebanho. Não, eles apacentarão o rebanho. E muitas vezes com cajado. Sorrindo. Se o Zé pregou confronto, e o pessoal quando... É bonitinho que a gente vai nessa hora, vai descobrindo tudo, né? O Zé pregou, a irmã chegou e falou assim: ô Zé, você é o pastor do amor, né? Porque o nosso é do terror. Brincadeira, a outra parte é por minha conta. Mas a primeira parte é verdadeira, o que ela me remete à segunda. Mas está tudo bem, coração livre, leve. Ei, minha função não é compreender, é direcionar. O pastor dá direção ao rebanho. Ele leva, o que Davi falou? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, Ele não me faltará, a presença dEle não me faltará. Ele leva minhas águas tranquilas, Ele me conduz aos pastos verdejantes, Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é função do pastor. Não é entender. Lê o Salmo 23 e veja onde está escrito ali: o Senhor é meu pastor, e como eu entendo as minhas ovelhas, Ele também me entende. Não está escrito isso. O modelo bíblico de pastor é o que dirige, é o que orienta, é o que unge. Mas aí se falar de ungir, pastor, eu quero unção. E o mesmo Davi falou: fira-me o justo, e será um óleo precioso que minha cabeça não rejeitará. Até às vezes quando é duro. Se é na unção de Deus, vai produzir frutos em mim que me levarão a viver o meu futuro, desenhado e projetado por Deus. Quem entende isso? É sobre isso. Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas de poder, amor e autocontrole. Onde você não se controla? Temperamento, gastos, alimentação, jeito de falar, de vestir, postura. Onde você não se controla? Ou ainda melhor, onde o Espírito Santo não te controla. Porque eu não sou bom para controlar a mim mesmo sozinho. Alguém mais já percebeu que você também não dá conta? Eu não vou falar se você percebeu mesmo, que você vai falar: pastor, eu percebi que você não dá conta. Não, de você. Quem mais percebeu que você não dá conta? Eu não dou. E quantas vezes eu
Não vou falar nada agora, não vou falar nada agora. Eu vou orar, eu vou ficar quieto, não é hora. Eu vou orar, eu vou ficar quieto, não é hora. Agora chegou a hora. Falando assim, ainda tem gente imatura, birrenta, que não ouve. Imagina se falasse na hora da explosão. Ei, eu preciso ser governado pelo Espírito de Deus. Se eu quero viver esse futuro que Deus tem para mim, só Ele pode me levar para lá. Só Ele sabe o caminho. Só Ele sabe o que precisa ser mudado em mim. Porque Ele conhece o que vocês não conhecem. O que eu estou pensando enquanto eu estou falando aqui para vocês? Homens vão dizer, em nada ou no que você está falando, porque não dá para pensar uma coisa e falar outra. Mulheres vão dizer, dá sim. A mulher fala uma coisa pensando em duas e fazendo mais uma. Ei, que espírito controla a sua vida? Do mundo ou de Deus? O espírito do mundo vai querer mais mundo, mais mundo, mais mundo. Padrões do mundo, tendências do mundo, prazeres do mundo, comportamento do mundo. O de Deus vão querer falar céu, céu, céu. Lembra disso a semana inteira? Vai brigar com a mulher, pergunta se no céu é assim. Vai mentir no trabalho, lembra se no céu é assim. Vai usar de engano, lembra que o céu está vendo, veja se esse é o padrão do céu. Vai ficar bajulando os outros, veja se esse é o padrão do céu. Céu. A gente ainda é a igreja que quer ir para o céu e que quer trazer o céu para a terra, porque Jesus disse na oração do Pai Nosso, venha o teu aqui para a terra. Nosso padrão de comportamento revela o céu ou o inferno. Meu futuro não será roubado. Põe na Almeida Revista e Corrigida, por favor, esse mesmo texto, que vai falar da palavra medo. Aqui temor, está tudo bem, mas olha, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Fortaleza, poder, amor, moderação, equilíbrio, autocontrole. Cuidado para não viver desgovernado, sem autocontrole, sem moderação, sem equilíbrio. Põe o tópico, por favor. Não deixa o medo roubar seu futuro. Tem gente que está permitindo seu futuro ser roubado pelo medo. Ai, mas e se eu fizer e não for aceito? Quem já pensou assim? A minha mão já está erguida. E se eu não for bom o bastante? A minha mão continua erguida. E se ninguém gostar do que eu fiz? A minha mão continua erguida. E se me rejeitarem, se rirem de mim, se zombarem de mim? Tudo isso eu estou só abrindo o coração. E se falarem mal de mim? E se você não fizer nada, ou zero à esquerda? É isso que você vai ser, um zero à esquerda, se não fizer nada. Zero à esquerda não tem valor. Se colocar o número 1 e 10 zeros à esquerda, qual o valor? 1. O que tem valor é o zero à direita. Só aprendi pequeno. Minha mãe falava, meus filhos não vão ser um zero à esquerda. E graças a Deus eu não sou um zero à esquerda. Aliás, a única esquerda que eu gosto é a minha, porque eu sou canhoto. O resto é meio complicado, mas é assunto outro dia antes que vira polêmica. É terrível. Gente que está deixando o seu futuro ser roubado por medo. Medo de não gostarem, medo de estão falando mal de mim, medo disso, medo daquilo. Gente, se o medo governar, a gente não sai da cama. E aí, ele já está conseguindo cumprir o que ele queria. Porque o dia inteiro na cama, já estamos sendo destruídos. Não precisa nem levantar. Entenda uma coisa, para dar errado é só não fazer nada. Quem não fez nada já deu errado. Aí eu não sei se eu faço esse curso ou outro. E tem como eu ter 100% de certeza? Claro, se eu tiver uma palavra clara de Deus. Mas eu posso errar ainda e achar que eu ouvi. Deus pode. Mas só tem um jeito de saber. Fazendo a escolha. Ei. Aí eu me pergunto aos jovens que estão aqui na igreja. Qual o futuro que vocês enxergam? Não, eu e meus amigos batendo bafo. Eu vou falar uns exemplos que eles não fazem. Porque senão vão falar que eu estou dando indireta. Mas como pastor eu fui chamado para dar indireta, direta, tudo. Paulo escreve. É que tem gente que não é bíblico, então fica lendo a Bíblia. Fiquei sabendo que aí tem alguns isso, fiquei sabendo que tem outros isso, fiquei sabendo que tem outros aquilo. Leia a Bíblia, por favor, e vem me confrontar na palavra.
Paulo escreveu. Leia as cartas aos Coríntios. A família tal me contou que alguns de vocês fazem tal coisa. Alguns casos Paulo fala o nome de quem está fazendo, outros ele não fala o nome. Rogério não é melhor que Paulo. Que é isso? Misericórdia, eu quero chegar e ver Paulo no céu. Paulo, cara, você é uma inspiração para mim. Eu tenho convicção que eu não sou melhor que Paulo, mas alguém tem convicção que você também não é? E se Paulo pregava assim? Ei, nós precisamos enxergar o nosso futuro à luz da Bíblia. Jovens, qual o projeto de futuro que vocês têm? Ele é a partir de Deus? Porque se não é a partir de Deus, vocês estão sozinhos. Sou pregador da verdade. O jovem pode ter 50 anos e um projeto de futuro. Pelo jeito os jovens de 50 aqui nenhum tem. Mas e aí? É a partir de Deus, é a partir de uma visão de Deus, é a partir de uma palavra de Deus. Eu estou aqui pregando, mais uma vez, porque eu tenho um projeto de futuro que Deus me deu, e eu estou vivendo ele aqui com vocês. Ele tem dores, mas ele tem alegria. Ele tem dias bons e dias maus, mas uma coisa não falta nele: presença de Deus. Nos dias mais terríveis e tenebrosos, ele levanta um dos pequeninos para vir colocar um bálsamo sobre nós. E aquilo ele diz: a minha graça te basta, é o suficiente para hoje. Não deixe o medo te roubar o futuro. Se eu e você andarmos na direção, na visão que Deus deu, nosso futuro está garantido na presença de Deus. Gênesis 37 é o livro, né? Gênesis, onde eu termino a mensagem de hoje. Vou terminar em Gênesis. Gênesis 37, o verso 3, está escrito assim, ó: Jacó amava José quanto? Amava José quanto? Mais que a qualquer outro de seus? Pois José havia nascido quando Jacó já era o quê? Idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma o quê? Linda túnica. Qual a culpa de José na história? Que culpa tenho eu de ser amado? Eu fico imaginando a composição de José, a música de José. Que culpa tenho eu de ser amado, se o meu pai me quer abençoado? Ai, que culpa tem o José de ser amado? Que culpa tem o José de ser o escolhido? Que culpa tem o José de ser o preferido, né, Zé? Que culpa que eu tenho de ter nascido José? Até o Tiririca já falou: Zezinho sim, mamãe. E essa só quem é raiz vai lembrar. João não, mamãe. Mas Zezinho sim, mamãe. Ei, José fez alguma coisa de errado aqui? Mas aí alguém vai dizer: mas o José trazia notícia. Põe o verso 4, por favor. Olha o verso 4, o que diz? Os irmãos de José, por sua vez, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos, não eram capazes de dizer uma única palavra, o quê? Amigável. Tem gente que te odeia, me odeia só porque a gente é amado. Irmãos, eu tenho que tomar cuidado, senão vai parecer ruim, vai soar estranho, mas vai lá, que eu seja muito odiado então. Se o problema é ser amado, o inferno me odeia, eu não estou nem aí para o inferno. Gente incendiada pelo inferno odeia quem é amado. Vou dizer de novo: gente incendiada pelo inferno odeia quem é amado. O diabo odeia ver que nós somos amados a ponto do nosso pecado ter perdão, o dele não. Já parou para pensar nisso? Lúcifer não pode cantar para Deus, você pode e não canta. Na hora do louvor chega depois do louvor e Lúcifer fala: valeu, obrigado. Não canta, hein? Porque eu não posso mais cantar para Deus. Eu cantava, agora não posso mais. E eu não quero que vocês vão cantar. Aí Lúcifer chama alguns para bater papo na hora do louvor, da abertura do culto. E o pastor é ruim quando ele fala: irmãos, não é hora de bater papo, vai orar, adorar a Deus. Não é hora de ficar olhando para lá e para cá, vai buscar Deus. Você é um pastor que se importa com o rebanho, não com o número. A pessoa está aí, o que importa é o número. Aqui o que importa não é número, aqui o que importa é a essência. E se a gente não buscar Deus, a nossa essência se corrompe.
Não é hora de botar o papo em dia. Gente que não tem moderação e controle na língua. É hora de colocar a adoração em dia, a entrega ao Senhor em dia. Tem gente que nos odeia só porque a gente é amado. José era odiado porque o pai o amava. Gente, pelo amor de Deus, quem é que é amado do pai? Quem é que é amado de Deus? Eu não estou nem aí se o inferno odeia, eu não quero o amor do inferno. Eu não quero que o diabo goste de mim. Eu não estou procurando aceitação e aprovação, aplauso do diabo. Quem mais está nessa? Estou não. Eu quero o amor do pai. Quem mais? Diga, eu quero o amor do pai. Sabe por que o meu futuro não será roubado? Porque eu sou amado pelo meu pai. Eu recebo esse amor, eu reconheço esse amor e eu me movo nesse amor. O que é receber, reconhecer e se mover nesse amor? O verso 5 vai dizer para a gente assim, ó. Certa noite José teve tem confiança para falar de sonho, até para quem não sonha. Eu vejo gente que debocha do meu sonho, gente que zomba do meu sonho, gente que ri do meu sonho. Não tem problema, quem me deu sonho foi o Pai. Quem sustenta meu sonho é o Pai. E vou dizer literalmente, volto a recorrer ao Zé Paulo que nos acompanha aí, a Luciene muitas vezes ajuda na conferência de oferta. Eu não confiro a oferta aqui. A matemática que vocês veem das ofertas bate com a matemática do aluguel, calção e as reformas? O pastor deve ser sustentado por algum grupo. Eu sou um grupo de anjos que Deus vai levantando, um daqui, outro dali, outro acolá. Essa semana eu tenho que pagar 13 mil de calção. O aluguel do mês, para a glória de Deus, já pagamos. Mas tem mais 13 mil de calção que tem que pagar essa semana. Falta quanto, pastor, dos 13? Menos que 12.900. E aí? Eu estou pregando aqui sobre dinheiro? Eu não vou mudar a mensagem. E não estou dizendo que dinheiro é um assunto do inferno, é um assunto do céu também. E o dia que Deus falar, prega sobre dinheiro, eu vou pregar sem nenhum problema. Mas não será a necessidade apenas que me moverá. Pode até ser a necessidade, desde que Deus valide pela palavra, pode falar. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem sustenta seu sonho é Deus que te deu o sonho. Quem sustenta seu futuro é Deus que te deu o futuro. Lembra que nós lemos lá em Jeremias 29? Eu é que sei o futuro que eu tenho para vocês. Tem gente que diz para você, eu te garanto. Tiago que o diga. Ele nunca ouviu isso. Nesses anos de futebol, nem como jogador, nem como dirigente, nunca ouviu. Fica tranquilo. Você tem a minha palavra. No dia seguinte, vinha o fogo. Nunca viu ninguém passar por isso. Pelo amor de Deus, irmãos. Quem garante o nosso futuro é Deus. Por isso a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força. Não está dizendo que nós não podemos confiar em ninguém, vivo desconfiar todo mundo. Não. Está dizendo, cuidado para não inverter os valores. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro, depois, eu confio em vocês, depois de confiar em Deus. Porque muitos que já disseram o que vocês dizem, depois disseram diferente. Fizeram diferente. E eu não estou falando mal de ninguém aqui. Quem entende o que eu estou dizendo? Assim como muitos que você já ouviu, prometeram uma coisa e fizeram outra. É ou não é? Eu já acertei e já errei com pessoas. Mais alguém aqui? Mas Deus não erra. José trazia notícias dos seus irmãos, porque o pai falava, vai lá e vê, porque eu sei que seus irmãos são malandros. E o Jacó mandava o José ir olhar. Como um bom filho, ele não mentia para o seu pai. Ele não se juntava à turminha da facção, que eram seus irmãos. A Bíblia diz, lê o texto todo, não dá tempo, porque eu quero finalizar, pelo menos a parte da mensagem de hoje. Porque isso aqui vai dar uma série. Meu futuro não será roubado. Mas a parte que eu quero finalizar hoje com vocês aqui. Depois você lê Gênesis 37, o capítulo todo, você vai ver que os irmãos de José tinham bronca dele, porque ele trazia notícias. O pai falava, vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo, porque eu sei que eles estão fazendo coisa errada. O José não se juntava ao que faz coisa errada, ao que fala mal, ao que faz tumulto, confusão. José vinha e falava, pai, eu sou excluído, mas eu vou ficar na verdade. Se ficar na verdade custa isso, eu vou pagar esse preço. E por causa disso os irmãos o invejavam. Põe o tópico aí para mim, por favor, para a gente avançar.
Meu futuro não será roubado por quem não tem coragem de lutar com o que, gente? Espera aí, não. Ou eu mandei errado para o Rogerinho, ou o Rogerinho comeu bola. Tenho por quem não sonha antes. Não tem, não? Será que eu não mandei? Dá uma olhada aí, Joãozinho. Se você e o Rogerinho que atrapalharam ou eu que atrapalhei. Não? Não. Não. Foi alguma comida de bola aqui no meio do caminho. Ou minha, ou dele, ou nossa. Mas tem um tópico aqui, ó. Que de todo jeito eu vou ler aqui para vocês. Que eu coloquei aqui. Eu mandei. O Rogerinho comeu bola. Meu futuro não será roubado por quem não sonha. Não tem temor de Deus, nem visão. Só tem inveja. Você conhece gente assim? Nossa, a vida de vocês é linda, gente. Mas eu não tenho inveja de vocês. Mas que vida linda, vocês não conhecem gente assim? Gente que não sonha, que não tem temor de Deus, que não produz nada, só inveja. Só critica quem está fazendo. Que só debocha. Só vai nas rodinhas ou nas redes para zombar de quem está sonhando e fazendo. Mas não faz nada. Tem gente que todo dia gasta um tempo, pessoalmente nas redes, para tumultuar o ambiente de quem está construindo e sonhando. E a gente não tem que ficar brigando com essas pessoas, não. Não estou levantando aqui a espada. A gente tem que ter compaixão e dizer: Senhor, abre os olhos. Coitado dessa pessoa, ela não tem disposição para sonhar, não tem disposição para construir, não tem disposição para fazer nada. Então o máximo que ela faz é ficar atirando pedra em quem está construindo. Esses dias eu publiquei algo falando sobre isso, acho que no Stories, sobre não receber crítica construtiva de quem não construiu nada, não está à sua frente construindo, porque tem gente que nem construiu, nem está à sua frente construindo. A única coisa que a pessoa faz é criticar. Criticar, mudar, dividir, criticar, dividir, tumultuar. Aí colocou agora: meu futuro não será roubado por quem não sonha, não tem temor de Deus, nem visão, só tem o quê? Verso 18, do 18 ao 20, vamos finalzinho agora já, eu termino essa mensagem hoje. Quando os irmãos de José o viram, reconheceram diga, todo sonhador é reconhecido de longe. Diga o zero à esquerda, ninguém nem liga. Quem você quer ser? Irmãos, quem conhece pelo menos uma pessoa sonhadora? Quem conhece? Você conhece, linda, alguém que é sonhador? Gente, tem gente que fala assim: a maconha não saiu toda, né? Ainda tem um pouquinho soltando aí dentro, que não é possível. Cada brisa tem coisa melhor que essas brisas malignas. Tem aquilo que enche a gente. E assim, você está sentado dentro de um prédio que é um dos sonhos loucos. Nós estamos ministrando em cima de uma plataforma que é fruto de mais um sonho. Sabe quanto custou esse altar? Você feito essa plataforma, quem está ministrando? Quanto custou, Zé? O orçamento era 20 mil. Mas quanto custou? 0. Eu pedi para alguém? Não. O casal chegou e falou: pastor, tudo que Deus fez na nossa vida, nós precisamos retribuir. O altar da igreja vai ser o projeto mais importante da minha vida. Trabalho com móveis, com isso, aquilo, há muitos anos. Me mandou o print da conversa dele com o projetista. Ei, presta atenção que esse é o maior projeto da minha vida. Sabe por quê? Para quem sonha com Deus não faltará provisão. Anota isso. Para quem sonha com Deus, os sonhos de Deus não faltará provisão. Para quem sonha com Deus, os sonhos de Deus não faltará provisão. Deus vai enviar. Também não faltará batalha para ver em quem você confia. Não faltarão propostas. Proposta, gente. Plataforma pronta, já recebi convites, o Zé Paulo já presenciou. Plataforma pronta. Mas eu tenho que perseguir o sonho que Deus me deu. Quem aqui tem um sonho da parte de Deus? Vai até o fim. Quando os irmãos de José o viram, reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. 19 e 20 diz assim, ó: lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Se a sua dúvida é que eles reconheceram por causa do sonho, tá aí, tá? A marca dele era sonhador.
20. Irmão, se o que as pessoas tiverem para falar mal de nós é que a gente é sonhador, glória a Deus. Agora, se for alienado é ruim, tá? A diferença do sonhador e alienado é que o sonhador ele vai construir. Sonho sem ação é ilusão. Estou falando isso desde a virada do ano. Várias viradas de intimidade e lives eu falei isso. Sonho sem ação é apenas ilusão. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas? Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Os invejosos querem enganar o pai. Por isso não entre na roda de quem engana. Eles querem enganar o pai. Mas o pai vê tudo e sabe de tudo. Não dá para enganar o pai. O filho revela a verdade. A vida de Jacó. Irmãos, meu Deus do céu, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Eu só vou dar essa palhinha, depois a gente prega mais sobre isso. Como é que Jacó descobriu que os filhos dele, exceto José e Benjamim, tinham enganado ele? Com calma. Como é que Jacó descobriu que os seus filhos, exceto José, que foi vendido como escravo, e o Benjamim, que era criança, não teve nada a ver com a história, como é que o Jacó, soube que os seus filhos o tinham enganado, dizendo que o José tinha sido morto por um animal? Quando José se revelou aos irmãos lá no Egito. José é o que de Jacó? José é o que de Jacó? Quem revela ao pai o engano dos filhos? O filho. Jesus revela todo engano. A palavra de Deus revela o engano que a gente está vivendo. Se a gente for humilde, a gente se converte. Eu prego, eu gasto minha vida, eu me torno às vezes desagradável para alguns, para querer converter famílias, enquanto muitos querem perverter sua própria família, ensinando uns aos outros engano, malícia, engano, malandragem. Eu vou continuar lutando, procurando converter a Cristo, sempre. Por quê? É a função de um irmão ajudar o pai, apontar para o pai que os irmãos precisam de conserto. Um filho revela, e aí os irmãos têm que voltar. Aí interessante, é o José que vai falar para o Jacó que ele está vivo? Quem que vai falar que o José está vivo? Opa, então pecado tem que ser confessado? Enganei, tenho que ir lá e desenganar? Ixi, agora deu ruim, ninguém nem quer responder, porque eu enganei, menti, fui falso. Tem que até a pessoa falar, desculpa, pai, eu menti a seu respeito, eu agi pelas suas costas. A Bíblia é tremenda, gente. Eu estava orando ontem à noite, eu falei, Senhor, amanhã é o dia mais gostoso da minha semana. Posso ser sincero? Ajuda a não estragar ele não, é tão triste quando você não vem. É o dia mais gostoso da minha semana, porque eu vou falar do amor do Pai para os meus irmãos. Meu coração fica na expectativa de ver você aqui. Eu imagino o coração do Pai. Se o meu coração fica na expectativa de te ver aqui, para junto a gente construir um futuro abençoado, imagina o coração do Pai. E muitos não dão muita importância a isso. Eu dou. Eu levo muito a sério isso. Eu não estou preocupado. Claro, a gente tem demandas, mas eu não fico, o dízimo de não sei quem entrou, a oferta de não sei quem entrou. Eu me preocupo, fulano veio. Já é o segundo domingo que eu não vejo tal pessoa. Ei, os irmãos tiveram que chegar diante do pai e dizer, pai, a gente te enganou. A gente mentiu, pai, que vergonha. Mas a gente quer consertar a nossa vida e quer viver provisão. Alguém quer ser provido por Deus? Põe tua vida em ordem, antes que seja tarde demais. Os anos de fartura chegaram, mas os anos de fome também. Nos anos de fartura, a mentira fica bonitinha. Na hora da festa, do oba-oba, todo mundo está enganando, todo mundo está na malandragem, está tudo bem. Eu quero ver a hora que vem a fome. E como eu já vi famílias que não deram ouvido, hoje estão passando fome. De amor, de graça, de vida com Deus. E a gente vê isso e repete o mesmo erro que a gente viu o outro cometer. O outro cometeu na nossa frente esse erro, a gente enxergou no outro e não enxerga em si. Que estamos indo no mesmo caminho. Quem entende que Deus está falando com a gente?
Por que Deus não esconde na Bíblia os erros dos seus filhos, dos seus heróis da fé? Para nos ensinar, para a gente não cometer o mesmo erro. E também para mostrar, conserto é através da verdade, nunca pelo engano, nunca pela malandragem. Tentaram matar. Põe o próximo tópico e eu já vou para o último para a gente orar. Meu futuro não será roubado por quem não tem o quê? Coragem de lutar com determinação. E a última palavra é a principal. E o quê? Integridade. Porque os irmãos de José tinham coragem de lutar, mas não eram íntegros, não eram verdadeiros. Está cheio de gente que luta, mas não é íntegro. Não fala toda a verdade, não é transparente. Meias verdades, meios enganos, são uma mentira inteira, um prato cheio para o diabo governar a vida de alguém. Além da inspiração, do exemplo que eles dão a quem o cerca. Para mentir, enganar também, falar meias verdades. E vai aumentando a fila dos enganadores e mentirosos. Até que alguém conta uma verdade. Aí você fala, nossa, então tudo era isso? Era. E por que ninguém falou? Porque não conseguem viver na integridade. Meu futuro não vai ser roubado. Mas eles querem roubar o nosso futuro. Querem vender a gente como escravo. Uma noite de prostituição é o diabo querendo que a gente se venda como escravo, ou quer nos vender escravo à prostituição, escravo da pornografia, escravo do vício, escravo da mentira, escravo da idolatria. Idolatria é uma praga do inferno. Idolatria destrói vidas e famílias. Pessoas idólatras podem fingir que estão servindo a Deus, mas a Bíblia diz que estão servindo ao diabo, e elas destroem quem serve a Deus. A gente às vezes tenta lidar bem, mas não tem jeito. Os idólatras derrubam quem é espiritual. Isso é bíblico, gente. É só olhar a nação de Israel. Toda vez que se levantava idolatria, a nação caía. Não dá para negociar princípios e valores. Quem entende? E eu termino no Gênesis 45. Na verdade tem 2 tópicos. Versos 5 em diante. Põe aí rapidinho, que meu tempo já foi. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida quando José se revela aos irmãos, tá? Que é o que eu falei. Os irmãos tiveram que encarar o filho e denunciar. A fome que assola a terra 2 anos continuará por mais 5 anos, não haverá plantio nem colheita. 7:8 diz, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou. Olha o coração limpo de José. Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou, Deus está à frente. Porque meu futuro não será roubado. Meu futuro está nas mãos de Deus. Mesmo que me façam mal, está nas mãos de Deus. E não vocês. Foi Ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Põe o tópico, por favor, para a gente ir para o último já. Meu futuro está o quê? Profetizado na palavra. José fala, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou. Em outras palavras, José está dizendo assim, vocês lembram do... O que o José vai falar para os irmãos? Vocês lembram do sonho? Vocês duvidaram, eu não. O seu sonho e a palavra promessa, a palavra profética que Deus te deu só depende de uma pessoa crer. Quem? Ninguém mais creu além de José, e foi o suficiente. Se ninguém mais crê, mas o Rogério crê naquilo que é para o Rogério, será o suficiente. Meu futuro está profetizado na palavra de Deus, e se eu permanecer firme, viverei cada promessa para a glória dele em nome de... E eu termino no Gênesis 50, versículo 19, que diz assim, ó. José, porém, respondeu, aqui quando Jacó morreu, os irmãos desesperados, falando, agora o José se vinga. Não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? 20 e 21. Vocês pretendiam me fazer o quê? José não passa pano não. Eu sei que vocês foram malandro, eu sei do que vocês armaram contra mim. Mas o meu Deus me garantiu. Mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. E o 21, não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e seus filhos. Desse modo ele os tranquilizou a tratá-los com o quê? E Deus é tão perfeito que o tema do mês de fevereiro é sobre a bondade de Deus. A gente termina o último domingo de janeiro com uma ponte que eu não planejei, mas Deus planejou, falando, estamos sendo conduzidos para a bondade de Deus, mesmo sendo imperfeitos. Profetiza, eu viverei a bondade de Deus na terra.
Põe o tópico, por favor, para a gente orar. Meu futuro revelará a bondade de... Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus.